O início do meu gosto pelas histórias foi desde criança, tipo 4 para 5 anos de idade. A minha mãe trabalhava lavando roupas, tanto ela quanto meu pai são semi-analfabetos, e ela me levava junto quando ia lavar as roupas. E quando chegava lá, eu ficava assim, louca para voltar para casa, porque não tinha nada para fazer, né? Então as patroas traziam gibis, livros, né, e revistas para me ver. Eu não sabia ler e ficava perguntando: mãe, o que é isso? O que está escrito aqui? Olha, o que ela está fazendo? Aí ela falava: ah, não, inventa, não sei não. E aí eu ficava criando. Então, a minha casa sempre foi muito cheia de crianças e muito cheia de livros, porque as minhas filhas, o presente que eu dava para elas era livro. Boneca, brinquedo, ganhavam de outros, de mim ganhavam livros. E quando as crianças iam para casa, a gente forrava toda a sala com colchões, apagavam-se as luzes, acendiam velas, e aí começava a hora da história, né? E era muito bacana, porque eu sempre gostei muito de contar história de terror também. E os meninos ficavam com o coração pulando, tinha uns que queriam dormir na minha cama porque tinham medo, né? E até hoje eles dizem: tia, aquela época na sua casa era muito, muito boa. Pousa-se toda Maria no varal das 22 fadas nuas lourinhas. Tinha uma vizinha que gostava muito de brincar com a gente de escolinha. Hoje, inclusive, ela é diretora de uma escola. E eu fui aprendendo com ela as primeiras letras, né? B com A, Bá, o P com E, P. E assim foi. Então, quando eu pegava os livros, as revistinhas, eu ia compondo, eu ia montando. E me apaixonei desde criança. Eu me apaixonei pelos livros. Era uma infância miserável, não tinha brinquedos, não tinha bonecas. Então eu ia até a biblioteca, pegava livros, e naquela época os livros eram camalhaços, né? Não eram como agora, todo coloridinho, bonitinho, voltado para criança. Eu li muito, li coisas que eram para mim e outras que não eram, porque não tinha ninguém para cercear a minha leitura. E aconteceu que eu morava num bairro periférico, que é o bairro Liberdade, e lá, quando o senhor Zaire era o prefeito de Uberlândia, teve a primeira secretária de Cultura. Foi com ele que começou a Secretaria de Cultura, com a dona Yolanda. E ela lançou o concurso Descubra o Contador de Histórias. Tinha um circo, era um circo itinerante que ficava no bairro, que dava várias aulas. Então, eu entrei nesse concurso e ganhei o primeiro lugar com o personagem da Vovó Cachimbó. Aí eles me contrataram para contar histórias na biblioteca. Nós fizemos durante anos a Hora do Conto. Toda terça-feira, se não me engano, às 3 horas da tarde, eu ia para lá para contar histórias. Não é você, Gabriel! Mas vovô, a senhora não estava lá dentro? Estava lá dentro e agora estou aqui fora. E você está fazendo o que aqui? Não, só vim entregar a mala de roupa que minha mãe mandou. Quando os pais às vezes me perguntam: como é que eu conto história para o meu filho? Eu sempre falo: olha, não adianta pegar um livro e começar a ler. Você tem que conhecer a história, você tem que saber o que te toca nela. Se ela te faz rir, se ela te faz chorar, se ela te dá medo. Interioriza essa história. Não precisa você decorar cada parágrafo, mas tenha ela o começo, o meio e o fim. E passa para o seu filho isso. Não precisa estar com o livro na mão, a não ser que você queira. Mas, independente do livro, você tem que saber contar a história, né? Saber o que ela te traz, o que ela te passa, para poder passar isso para a criança também.
é ter um tempo para ela, deixar ela descobrir como que era a roupa da princesa, o castelo lá longe, criar essas ilusões, essas histórias, porque eu acho que isso é infância. Sou do meio do mato, sou filho da relva, olhar de meu abraço é quem cela o oco do céu no seio da... Eu não tinha ideia do que isso representava até ficar doente. Porque quando eu fiquei doente e fui para o Hospital do Câncer, haviam filas imensas de pessoas querendo me visitar. Algumas eu conheci, outras não. E os médicos, eles iam até o quarto e falavam, olha, você contou história para minha filha quando ela tinha 1 ano de idade, quando ela tinha 7, quando ela tinha 8. E todos eles davam depoimentos do quanto isso tinha sido prazeroso, do quanto era bacana ter o envolvimento com a gente, porque eu trabalhei muitos anos também fazendo animações de festas e eu levava tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu gostava para a festa. Eu acho que é um papel muito importante, porque eu, por exemplo, sempre procurei trazer boas histórias, ou pelo menos histórias engraçadas, que fizessem a criança rir. Então eu acho assim que a história, ela cura, ela ensina, ela dá noções de matemática, português, geografia, sem que você seja didática. Você fala tudo, passa o seu recado, a criança aprende gostando. Vai parecer clichê, mas eu acredito que a gente tem que deixar a criança dentro da gente viva, sabe? Deixar a criança sempre up. Eu acho que é por aí. Meu rosto na garapa da cana, no canto do canário, é onde eu me acho. Meu castelo é na palha, no mugido do boi, no zóio da pintada. Sou madeira de lei.